Você vê hoje uma pessoa em situação de rua e você pensar que ela já foi cuidada por alguém, ela já foi alimentada por alguém, ela não chegou só nessa situação. Porque assim, se ela tá hoje como adulto, é porque quando ela tinha 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, alguém alimentava ela, alguém deu cobertor para ela, alguém deu roupa para ela. Ela já foi cuidada por uma pessoa. Eita, quase que eu caí. Boa, meu mano Parceiro, Chris. como E é que você aí, tá, mano? mano? Da hora? Caramba, que bagulho da hora. Nossa, faz tempo, hein? Ah, faz tempo, mano. Faz tempo. É bom contextualizar pra quem estiver não souber, né? Na verdade, a gente ficou, tiramos um recesso, tiramos Tivemos um umas recesso aí férias. de 1 mês. Um mês aí. Tiramos férias do pod, mas cá estamos de volta. A gente Pra tava com voltar no saudade. tempo, né? Pra voltar, né? Porque caramba, que negócio interessante, Pra né? voltar no tempo. Que irônico. Eu tava muito ansioso pra falar sobre esse assunto, porque foi um momento da minha vida que me marcou muito de uma maneira positiva. Então hoje a gente vai falar de infância. Eu sei que para algumas pessoas talvez foi um pouquinho difícil, talvez foi marcado por momentos difíceis, alguns até violentos, agressivos. Mas eu não sei você, mas sempre quando eu penso na minha infância, vem coisas boas assim para mim, vem boas memórias, vem uma nostalgia, mas no bom sentido, sabe? Pra mim também vem uma nostalgia no bom sentido, né? É até bom recordar, eu acho que uma das melhores recordações que eu tenho, não digo as melhores, mas é uma das mais marcantes, são as músicas na perua da escola. Que é um momento onde, tipo, eu me recordo de como que as coisas eram, assim, tipo, como era simples, que vendia doce na perua da escola, tinha bastante coisa legal. E eu acho que foi uma das coisas mais marcantes, assim, que eu acho que, tipo, eu posso me recordar do período de infância, assim, então eu acho que foi bem bacana. Você tocou num ponto sobre simples e eu acho que é isso que é muito da hora enquanto a gente é criança e está conhecendo o mundo. Primeiro porque muita coisa surpreende a gente. É muito fácil você ser surpreendido porque tudo é muito novo para você. E eu acho também que o lance da infância que importa muito é essa simplicidade, é você conseguir se divertir com poucas coisas, sabe? Você conseguir se surpreender com muitas coisas e se divertir com poucas coisas. Você não precisava de muito. Eu particularmente, eu não precisava de muito. Eu lembro que uma das coisas que mais me marca, assim, que eu gostava muito era de receber pessoas em casa. Então, os meus Legal. primos, a gente cresceu junto e a gente tinha praticamente a mesma idade. Então, sempre que eu escutava a campainha de casa, alguns tocavam a campainha de forma diferente, então eu já até sabia quem era só pelo tocar da campainha. E eu lembro que era muito da hora, porque eles iam lá em casa, a gente sempre brincava de boneca, ou jogava game junto, ou assistia filme junto. Então, era muito bom estar com as pessoas, sabe? Com a minha família. Quem não se recorda, assim, tipo, de uma lembrança simples com um primo, ou até mesmo com os irmãos, assim. Eu falo muito de primo porque acabou que eu não tive irmão, né? Tive uma presença muito realmente presente, assim, dos meus primos no quintal, porque a gente morava todo mundo no mesmo quintal. Então era uma bagunça. Eu lembro, por exemplo, de um primo meu, Caio, que foi morar lá em Franca, lá, tipo, que jogando bolinha na gente, né? Que eu sempre fui o caçula. Então, tipo, eles me trancavam no quarto, jogavam bolinha, eu chorava, sabe? Tipo, eram umas coisas assim, mas eu sentia falta. Eu fiquei muito triste quando ele se casou e foi pra longe, porque falei, caramba, mano, quem que vai fazer essa parada legal agora, né? Que da hora. É, Eu fiquei triste também quando meu irmão casou, só que eu acho que eu já não era criança, acho que eu já era adolescente. O segundo irmão. O primeiro também. É muito louco isso, né? Porque a gente se apega, né? Eu aos meus irmãos, apesar de você ter sido filho único. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu sempre via meus irmãos saindo pro rolê. Meus irmãos são 20, 15 anos mais velhos que eu. Eu sempre ficava pensando, nossa, eu não vejo a hora de eu começar a sair. Aí eu fiquei adulto, aí agora às vezes eu não quero sair. eu Às acho vezes que é eu choro porque normal. tô saindo, aí eu quero ficar em casa. Acho que é bem normal, assim. Eu acho que eu pensava que era uma coisa totalmente diferente, eu acho que a fase adulta no contexto geral, né? Que é porque eu lembro que eu era uma ansiedade muito grande, assim, né? Não só a parte da infância, quanto da adolescência também, porque é uma ânsia muito grande por poder crescer e fazer coisas que as pessoas adultas fazem. Só que acaba que a gente só tem uma visão limitada de tipo de ter uma liberdade a mais de sair ou para certos lugares, mas é uma liberdade na verdade entre aspas, porque a gente só tem a liberdade à medida com que a gente tenha tempo ou dinheiro. Então a gente já está tipo refém de uma outra coisa. Aí acaba que a gente não tem tanto assim, porque à medida que você vira adulto, naturalmente você vai ter mais responsabilidades, né? Que é uma coisa que quando a gente está lá na fase da infância a gente não tem. Aí a gente se apega muito a momentos livres, visualizando alguma coisa no futuro. Mas a recordação que eu acho que fica muito bacana é de quando
pelo menos eu me recordo muito disso, das últimas vezes que eu fiz as coisas, né? Eu falo, caramba, teve uma última vez que eu saí com os caras, a gente foi pra rua, a gente brincou e, né, jogamos futebol, que eu era vidrado em jogar Mal futebol. sabia que seria a última. E acabou que a gente nunca mais fez isso. E você tocou agora sobre o lance da vida adulta, que é uma parada também que eu gosto de pensar muito, porque para algumas pessoas eu não vejo tanto esse lado de criança, assim, esse lado da quinta série, né? Hoje se fala muito sobre quinta série, mas eu acho que de alguma forma lembrar da gente é importante também enquanto adulto, sabe? Lembrar da gente como criança. Às vezes eu me sinto meio perdido, às vezes até quem eu sou, às vezes a gente se pergunta quem a gente é, sabe? O que a gente gosta, quais são nossos sonhos no momento, nosso propósito. E eu acho que, de certa forma, para mim, às vezes, olhar lá para trás, quando eu ainda era uma criança, e aí você falou sobre sonhos, né? Não sei se você falou sobre sonhos agora? Não lembro. Alguma coisa me veio enquanto Foi, você falava, me veio sim. esse lance sobre sonhos, sobre imaginar. A gente imaginava muito, a gente É isso, sonhava muito. eu comentei sim, verdade. Entendeu? Então, às vezes é muito bom você, durante seu período adulto, você se recordar de algumas coisas de quando você era criança para você se reconectar com você mesmo. Isso é muito bom para mim, isso me ajuda muito. Então, às vezes, quando eu me sinto meio perdido, quando eu sinto que eu estou perdendo o propósito, às vezes é bom você voltar a algumas casas e você lembrar o ponto de partida, sabe? O ponto de início, o ponto que fez você gostar do que você gosta hoje. Às vezes foi uma parada da infância. E a infância é tão importante porque até quando adulto, muitas pessoas passam ou ainda carregam traumas que eles adquiriram na infância. Então, que bom que nós dois tivemos bons momentos. Eu não consigo lembrar agora de um trauma assim de infância, óbvio. Teve momentos difíceis como qualquer vida, mas eu acho muito forte falar a palavra trauma para isso, sabe? E, Pensando até, eu acho que de uma outra maneira, eu acho que trauma, é, a gente, acho que acaba se tornando um trauma porque a gente, às vezes, acaba bloqueando de certa forma. Mas talvez, eu acho que, assim, a maioria das recordações acabam sendo a que fica, talvez sejam as lembranças boas, né? Pelo menos assim eu espero da maioria das pessoas que estejam assistindo ou ouvindo esse podcast agora, que isso remeta a coisas boas, né? Porque é como eu estava comentando, a gente não tem muito uma noção de como vai ser daqui para frente. Logo, esse momento vai ser o momento que a gente vai sentir saudade. Pô, a gente gravou aquilo naquele dia, foi uma coisa da hora, assim como na infância também. Eu gostei muito, assim, tipo, não só gostei, como gosto de lembrar, eu tava com a Sofia recentemente, pra quem não sabe, Sofia é minha namorada, e eu tava lembrando bonitinho. acho que é a quantidade de vezes que eu falo dela, né? Faz um corte, uma edição de quantas vezes ele falou, Sofia, minha namorada, para quem não sabe. É, então. Mas a gente tava falando disso, por causa que eu tava recordando justamente sobre a infância. Eu tenho uma relação muito forte com a dança, pra quem não sabe, e eu tava me recordando, assim, tipo, de eu assistindo, tipo, High School Musical, né, que Nossa. eu gostava de assistir, tipo, e eu aprendi as primeiras coreografias que eu peguei e foi assistindo o filme, tá ligado? Assim como muitos filmes de dança, né? Mas a gente tinha uma coisa da hora que a gente saía, quando a gente ia pra rua, no caso, a gente dançava, brincava de dançar break. Hoje eu acho que a familiaridade que eu tenho dançando, por exemplo, com o chão, vem muito daí. Porque a gente gostava de tipo de brincar, que era o Chris Brown. Aí a gente tinha muita movimentação de break, assim, que eu lembro que eu fazia na rua. Eu lembro que até mortal a gente dava, assim, tipo, quando, na rua mesmo, assim. Que é coisa que a gente passa o tempo, a gente não faz mais, mas você vê como A gente a não tinha medo, infância... né? Mas como a infância, assim, é algo marcante, né? Até hoje, por exemplo, assim, eu me recordo de coisas que se deram início na infância e assim como também, eu acho que eu voltei, acho que a dançar na fase adulta, mas esse início eu acho que não foi agora, acho que foi lá na infância, de fato, quando eu comecei a expressar uma paixão por isso, né? Isso é muito da hora, né? Porque você comenta sobre coisas que tiveram na sua vida o tempo todo, por exemplo, a dança, a música. Então, Chris Brown, vamos pegar esse exemplo. Você escutou o cara enquanto criança, enquanto adolescente, agora enquanto adulto. É. É, e eu acho isso tão da hora, a gente notar essas coisas. Por exemplo, às vezes é tão bom você tirar um tempo para você, sei lá, provar alguma coisa que você comia ou bebia enquanto criança, assistir um filme, uma série, um desenho que você também assistiu enquanto criança, para trazer essa nostalgia e esse mix de memórias e sentimentos, sabe? Como eu falei, para mim é muito gostoso lembrar da minha infância. Para mim é uma reconexão que eu faço comigo mesmo. Toda vez que eu lembro ou vejo algo de quando eu era criança, aí na hora eu já lembro, pô, eu estava em certa casa na minha vida, então eu moro de aluguel, então para quem mora de aluguel,
talvez você vá passar por algumas casas, você não vai ficar fixo em uma casa. Então, eu já morei mais de uma casa por morar de aluguel. Então, tem certos filmes, tem certos desenhos que eu lembro da minha infância chegando na escola assistindo em algumas casas. E às vezes é tão da hora assistir isso quanto adulto, porque me traz um pouco dessa pureza, dessa simplicidade ainda enquanto criança, sabe? Eu acho que as crianças elas também têm muito para ensinar pra gente. Eu acho que a gente vive até falando isso. Eu estou replicando isso agora, mas eu já escutei isso algumas vezes. Só que na prática, às vezes, a gente perde isso. A gente perde um olhar sincero de uma criança, um amor real, sem, às vezes, interesse. Às vezes até tem um interesse, né? A criança adora ganhar um presente, mas é uma parada que você sente que é genuína. Esse afeto, essa troca que a gente tem, né? Enquanto criança ou com as crianças. Então, talvez trazer um pouquinho mais da sua criança hoje para o seu dia a dia não seja uma parada tão ruim, né? Tirar um pouquinho essa seriedade também, né? Eu noto muito isso, assim, é, aqui no estúdio, né? Mesmo que a gente tenha uma criança aqui, a gente tem a Sofia, tipo, quando a gente... eu tenho contato, assim, eu gosto muito de criança justamente por isso, porque eu acho que não é uma coisa consciente, não é que isso vai me remeter a alguma coisa da minha infância. Eu acho que talvez seja isso, mas é muito de uma forma indireta, porque eu acredito que quando a gente está em contato, naturalmente parece que o tempo voa. Eu vejo às vezes, tipo, tô brincando com ela, ou qualquer criança assim, ou assim, eu vejo como o tempo parece que ele passa muito rápido. Eu vejo que deu 2, 3 horas ali que realmente eu fiquei entretido, por conta de uma criança, e às vezes, tipo, com uma outra preocupação, ou com a cabeça, tipo, vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. Mas parece que a gente, exatamente, a gente vai se desligando à medida com que a gente está com ela, porque ela tem uma coisa ingênua, do qual a gente acaba se entretendo também, e aí quando vai ver o tempo já passou, e você vai ver, às vezes vai tipo, o dia inteiro, ou boas horas assim com uma criança, e eu acho que justamente isso que eu acho que eu vejo que é uma magia mesmo, tipo, de você não ver o tempo passar. Uma coisa que eu reparo muito, assim. Que bom. Aí eu, no caso, assim, eu particularmente gosto muito, né? Tem pessoas que não gostam, respeito, mas eu, assim, sempre quando eu vejo isso. E eu também tenho essa consciência, eu falo, caramba, o tempo voa, mano, daqui a pouco vai passar. Sabe que fita agora? Eu tava lembrando, tava vindo pra cá, e aí eu vi um humano, aparentemente ele era morador de rua. E eu tava uma boa distância dele, e ele tava cheirando muito forte, assim, cheirando urina, assim, e tal. Ele realmente estava numa situação vulnerável, assim, uma situação aparentemente de rua. E aí veio assim na minha cabeça, ele teve alguém que cuidava dele quando criança, quando pequeno. Ele teve alguém que alimentava ele, sabe? Hoje talvez ele esteja sozinho, não sei. Mas é muito louco você parar para pensar. Até vai fugir um pouquinho agora do tópico, mas você vê hoje uma pessoa em situação de rua e você pensar que ela já foi cuidada por alguém, ela já foi alimentada por alguém, ela não chegou só nessa situação. Porque assim, se ela está hoje como adulto, é porque quando ela tinha 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, alguém alimentava ela, alguém deu cobertor para ela, alguém deu roupa para ela. Ela já foi cuidada por uma pessoa. Muito louco, né? Eu comecei a pensar nisso, eu falei, caraca, muito louco. Às vezes a gente vê essas pessoas assim em situação de rua, pessoas que hoje talvez não estejam ninguém, pessoas que hoje talvez se elas forem embora ninguém vai se importar, que elas não têm alguém que realmente se importe com elas, que ligue para elas, que pergunte se elas estejam bem, mas lá no passado elas tiveram alguém que cuidaram delas. Eu penso Muito nisso com louco isso, né? frequência também, porque você estava falando, eu falei, caramba, se eu soubesse a quantidade de vezes que eu penso nisso, eu falo, caramba. Caraca, sério. Eu Eu acho que foi a penso, primeira vez que esse pensamento eu realmente veio penso na minha direto, cabeça. falo, mano, era uma criança, mano, tipo, até quando, assim, tipo, até que ponto, mais ou menos, que aconteceu, mais ou menos, sempre paro com essa pergunta, assim, na vida dessa pessoa, para que, tipo, tenho certeza muitas vezes que ela teve amor, teve É isso que eu fico carinho, pensando também. Nossa, será que ela nasceu numa casa? Será que ela é, teve amor, e carinho, muitas sabe? vezes sim, mano, muitas vezes sim. E aí, tipo, aí eu fico vendo assim, e conforme, é uma tendência, eu acho que da fase adulta, com o tempo, ir, ir perdendo a humanidade, assim, das pessoas, é muito comum. À medida que o tempo passa, você vira adulto e as pessoas já não terem mais cuidado com o que vão falar para você, não terem mais cuidado em ser gentis com você. Assim como nós com os outros também muitas vezes acaba acontecendo.
Porque a gente já não tem mais. Quando é uma criança, dificilmente se você vai ver alguém que quer ser grosseira com uma criança. Porque ela tem a ciência que é uma criança. Mas eu acho que a partir de uns 16, 17 anos, por aí, sei lá, as coisas mudam e ninguém mais tem essa humanidade. Não ninguém, né? Mas grande parte das pessoas, às vezes, vão perdendo esse tato de, pô, ter um cuidado também. Sendo que, na verdade, nós somos crianças que ficaram um pouco mais velhas, tá ligado? Eu Mas fico não deixa pensando de nisso. ser, tá ligado? Eu É a fico mesma pensando pessoa. nisso, eu fico muito pensando nisso. Tipo, às vezes eu pego o metrô, assim, busão nisso, eu fico pensando assim, nossa, imagina se eu conseguisse enxergar cada pessoa nesse vagão criança, tá Ia ligado? ser diferente, mano. Me vem uns bagulhos assim, uns pensamentos assim, nossa, imagina se existisse um filme onde as pessoas são todas adultas, elas estão trabalhando, elas estão em um ambiente super estressante, e aí esse filme, sei lá, num piscar de olhos assim, transformasse todo mundo em criança, tipo, as roupas caíssem porque elas são muito grandes, e aí eles lidariam uns com os outros como se fossem criança Aí, e, mano. e do nada virassem criança Não assim. só criança, imagina se fosse até cachorro. Que loucura, Você é louco. caraca, isso foi longe. Não, mano, porque se você for ver um cachorro, todo mundo quer cuidar, todo mundo, "Ô, a gente precisa, né, vamos, né?" Agora, tipo, parece que depois disso, isso daí acaba, mano, tipo, não tem mais um tato. Você falou, mano, eu posso falar o que eu quiser, entendeu? Ele tem que aguentar, ele, sei lá. Um cuidado, ele é É. adulto, né? Agora, por exemplo, esse exemplo que você citou, eu falei cachorro brincando, porque as pessoas realmente têm mais cuidado com o cachorro do que com o próprio ser humano. Eu até entendo, mas, né, enfim. Mas a questão é, tipo, o que você falou é real. Imagina se você enxergar, ou mais ou menos ter uma consciência que, mano, é uma criança, ou já foi uma criança. Talvez o seu olhar mude, você pensa, ah, mano, será que eu consigo ter um pouco mais de paciência? Pode ser que a resposta seja não. Até porque, como eu disse, tem bastante gente que não gosta, fala, ah, não tenho paciência com criança, beleza. Mas eu acho que muita coisa ia mudar. Porque até quem não tem paciência, quando vê uma criança, parece que ele quebra as pernas, tá ligado? Você fala, mano, você é louco. Então, Não vou falar assim, tá ligado? isso é muito louco você pensar, né? A gente vê guerras, pessoas roubando pessoas e uma paz de maldade, assim, e aí você para pensar nisso novamente, que as pessoas elas já foram crianças, então a gente enquanto criança, a gente, eu não acredito que a gente nasça assim, eu acredito que a gente tende a desenvolver o que foi apresentado pra gente, então, obviamente uma pessoa criada num ambiente de maldade, num ambiente de raiva, num ambiente de agressividade, não acredito que ela está fadada a isso, mas ela tende a ser mais agressiva porque foi o que ela teve acesso, ela não teve acesso à compaixão, à paciência, ao cuidado. Mas é muito louco você pensar em qual momento da vida dessa pessoa ela passou a dar essa agressividade também para os outros, sabe? Será que foi ainda enquanto criança? Será que foi a partir do momento de adolescente, adulto? Quando que a gente perde essa humanidade que você falou, sabe? É, eu acho que tem muito na influência também, até porque, tipo, eu acredito que a amizade também influencia. Eu acho que é até bom, é até esse motivo da gente cuidar muito, talvez, ou a gente ter uma super proteção quando a gente é criança, porque eu acho que é um conhecimento coletivo que a gente tem que cuidar para que o externo não influencie na nossa essência. Porque você for ver, a maioria, pelo menos grande parte das pessoas tem uma essência boa. Com o tempo, as coisas tendem às vezes a mudar por algum motivo. Mas a essência, eu costumo acreditar que é uma essência boa, que é muito, as pessoas são propensas a ter boas escolhas, a querer fazer o bem ao próximo. Mas com o tempo, né, as coisas acabam tendo isso, né, acaba mudando por algum fator. Porém, eu acho que tipo isso explica um pouco. Esses dias eu até postei nas minhas notas do Instagram, eu coloquei que eu entendo os pais, né? Mas eu justamente estava numa reflexão sobre isso, porque é muito difícil, né? Você não tem uma noção exatamente de para onde, de como você cuidar do seu filho, como que você fazer com que Educar, né? ele mantenha a essência boa dele, mas sem tirar o aprendizado dele mediante aquilo que tem no mundo, né? Então eu entendo mesmo a complexidade, né? Conforme acho que o tempo vai passando, a gente vai tendo um pouco mais desse tipo de consciência, até porque eu acho que a minha fase de ser pai, ela vem se aproximando, acho que a cada ano. Isso que eu ia perguntar, Se você quer ser passa. pai? Ah, eu quero, mano, eu quero, uma pretensão, uma coisa que eu curto, né? Não sei se você, mas é uma coisa que eu quero. E eu penso que, tipo, talvez, né, o tempo vai passando, a probabilidade acaba ficando mais perto. Então eu entendo isso também. Mas eu acredito muito que a gente tem isso. É só a gente tentar acessar a nossa essência desde a infância, seja com referências, enfim. Aquilo que puder nos deixar mais conectado a isso.
É isso, pessoal. Eu acho que talvez tentem se conectar mais com a criança de vocês, sabe? Eu acredito que todo mundo ainda tem uma parte criança, alguma parte dentro de si que você goste de brincar, uma personalidade dentro de você que você ainda perpetua desde criança. Tenta manter vivo esse sonho que você tem dentro de você, que você começou alimentando lá na sua infância, essa imaginação. É óbvio que a gente tem que ser realista também em alguns momentos. A gente tem que pegar a parte boa de ser adulto, que é pagar suas contas, que é ser responsável, que é ser mais maduro. Essas são as partes boas de ser adulto, mas tenta ainda carregar com você essas partes boas de ser criança, né? Saber se divertir, saber olhar com um olhar sincero e puro para as pessoas também. Nem todo mundo também é maldade só. Conversar com outras pessoas, interagir mais, ser mais curioso. Eu acho que no final as crianças têm muito para mostrar pra gente também, certo? Certo? É isso, rapaziada. Quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que é exatamente o que ele falou. É isso. Quantos filhos você quer ter? Ah, um tá ótimo. Se Um tiver tá um, ótimo. tá ok. Ok, fechou. Pra quem não sabe, ele namora. Sofia, Não, mas namorada pelo amor dele. de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tamo junto, É mano. nóis. Valeu, rapaziada.